Cumprimentamos nossos queridos amados irmãos com alegria, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Chegamos na lição extra, lição de número 8, onde estudaremos o exílio de Davi. Queridos amados irmãos, nós vamos fazer a continuação da nossa aula do YouTube e vamos ver o nosso comentário, certo? Então, vamos lá? De acordo com nós temos esta fuga, e Saul agora vai procurar Davi, a história conta que Davi procurou exatamente Davi onde? Na escola dos profetas, lá em Ramá, onde foi fundada pelo próprio Samuel. Então, aqui já abre uma luz. Por quê? Porque não era no tabernáculo, era na escola dos profetas. Então, isso aqui já é uma luz para entendimento de algo que nós vamos explicar. Por exemplo, Samuel criou essa escola, certo? De laboratório de criação de profetas. Então, nessa escola já tinha 50 filhos de profeta. O que a gente percebe que um elemento base dentro dessa escola e dos sinais que vinha desde Saul era o pão, era o vinho. Tudo isto poderia ser compartilhado conforme o sinal de Deus que deu ao rei Saul, que estudamos nas aulas anteriores. Por exemplo, o próprio salmista Davi, no Salmo 69, ele diz o seguinte: prepara-me uma mesa perante os meus inimigos. Você já parou para pensar que o que Davi está relatando nesse salmo, quem seriam seus inimigos, se não seus próprios irmãos? E a mesa a qual Jessé disse, ainda falta o menor? Então, dentro da tribulação que Davi passava, junto contra os seus irmãos, Deus estava preparando uma mesa para ser ungido perante todos os seus inimigos, os da sua própria casa. É isso que Jesus disse, que os nossos inimigos estariam dentro da nossa própria casa. O que nós observamos em toda essa história, levando agora para o lado, quando Davi estava no palácio, que foi introduzido dentro por Jonatas, que tornou-se amigo de Davi. E uma das coisas que aconteceu, meus irmãos, entre essa amizade, é que Jonatas estava explicando a Davi o motivo da qual o seu pai queria o matar. Então, observa-se o seguinte, veja, conforme o Jonatas sabia que seu pai o queria matar, então, o que aconteceu? Davi, ele disse, diga para seu pai que eu vou exatamente na minha terra, na terra de meu pai, em Belém, certo? Sacrificar ao nome do Senhor. É um sacrifício anual, e isto fazia parte da cerimônia familiar, ok? E Jonatas, exatamente, mas entre muitos que se dizem amigos, mas ele era o amigo verdadeiro de Davi. Será que é fácil ter amigo? Talvez você no Face já tem 5 amigos. Na verdade, 5.000 amigos. Mas se contar, talvez só terá um amigo leal. E olhe lá. Jesus, ele nos fala exatamente dos seus seguidores. Quando ele sentava para dar de comer, a Bíblia diz que era cerca de 5.000 homens. Então, regredindo esta contagem de 5.000 homens, passando para a ressurreição, da qual 500 discípulos viram a Jesus, e no tempo onde o Espírito desceu, no Pentecoste, só havia irmãos,
Desses 120, 12 eram os apóstolos. Desses 12, 11 eram crentes. Desses 11, 3 eram conhecidos, os mais íntimos, Pedro, Tiago e João. E só um era chamado de apóstolo do amor, o João Evangelista. Davi era o amado. João era chamado apóstolo do amor. Então, de 5.000 só chegou em um. O que nós podemos observar é esta amizade que Davi teve com Jonatas. Veja, meus irmãos, mais uma história a ser contada. Quando, em relação às flechas, que Jonatas havia feito um pacto com Davi e tinha dito se a flecha caísse depois do moço, do escudeiro, podia esquecer e seguir viagem. Então, quando Davi percebeu que a flecha caiu adiante, depois do escudeiro, daquele moço, Davi começou a chorar e chorou amargamente. De tal forma que foi um dos últimos encontros entre Davi e Jonatas. Eles vão encontrar-se-ão mais na frente, a fim do próprio Jonatas dizer para Davi que o lugar que ele tem não é dele, mas sim de Davi. Vocês vão ver. Então, Jonatas e Davi são grandes amigos e foram separados pelas circunstâncias adversas. E muitas das vezes os nossos amigos só encontraremos pelas adversidades para o palácio, só na glória celestial. Então, você será tentando adiantar o tempo de Deus na sua vida? Se a flecha caiu depois do moço, do escudeiro, Deus está dando um alerta. Davi, você tem que esperar mais um tempo para poder voltar para o palácio. Então, Deus está adiantando o tempo de Deus na sua vida, assim como adiantou o tempo de Deus na vida de Saul. Então, se a flecha cair depois do escudeiro, resta-nos só chorar. Porque Deus vai querer que a gente seja exilado e passará um tempo na caverna de Adulão. Este é o trabalhar de Deus na vida daqueles que têm um plano reservado nas mansões celestiais. Quando Davi começou a chorar, ele chorou muito, porque ele tinha que fugir, mas fugir muito, passando pela caverna de Adulão e assim seguindo o seu exilado, chorando pelos desertos, pelas montanhas. O que a gente observa é que Jesus, ele conviveu com seus discípulos e subia ao Monte Tabor. Então, esta questão do Monte Tabor, que vem lá do tempo de Saul, que houve um sinal, aqueles homens estariam no Monte Tabor. Então, o Espírito de Deus na vida de Jesus, que estava no Monte Tabor se transfigurando, pode ter certeza. Por isso que Deus, quando ele olha para você, ele não olha só para você, mas ele olha também para o que você tem. Então, tudo que você tem é santificado. Porque Jesus, o próprio Deus disse para quem? Para Moisés. Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar onde você está é terra santa. Então, o cristão, tudo que ele tem, ele diz como salmista, bendiga o nome do Senhor. Então, até mesmo o lugar é santificado pela presença de Deus. Então, Davi, ele ao fugir de Saul para a escola dos profetas, ele ficou lá junto com Samuel. Mas Saul, conforme diz o texto lá atrás, nunca mais viu a Samuel, até mesmo desde o dia da sua morte. Razão esta que quando Saul saiu para procurar, depois das tentativas de 3 grupos, 1, 2, 3,
que Saul mandou exatamente pegar um menininho, o Davi, o rapazinho, aquele jovenzinho. Vai o primeiro grupo de 20 mensageiros. Esse grupo que vai aqui até Davi, na escola dos profetas, esse grupo aqui, quando chega na escola e vai até a escola, ele não consegue levar Davi para Saul, porque o Espírito de Deus faz com que esses 20 aqui, profetize. E eles voltam para Saul. E Saul manda mais um grupo, e esse grupo também de 20 pessoas, mensageiros. Eles chegam lá, também profetiza, e volta para Saul. E Saul manda um terceiro grupo de 20. Então eu tenho 20, mais 20, mais 20. Então 60 homens. Presta atenção, esses homens aqui não tinham nada a ver com Deus. Imagine Saul, mas Deus usava lá para profetizar. O que nós vamos observar é que Saul mandou procurar Davi lá em Ramá. Mandou a primeira turma, certo? Então veio esses cavaleiros nos cavalos, enviado por Saul, e Deus fazia eles profetizar. Imagine esses homens profetizando, todos eles com a vida desgraçada. Então Deus usou esses homens aqui para profetizar, mas não sabe como era essa profecia. Com certeza em relação a Davi, porque tudo estava em relação a Davi. O próprio Jesus diz que se cumpra em mim tudo que estava escrito nos Salmos e nos profetas. Então, o Samuel profetizava em relação a Davi. Então vocês percebem que os inimigos vieram prender Davi lá na escola dos profetas. Mas quando os inimigos chegaram lá, eles começaram a profetizar. Com certeza, em relação que Davi será o próximo rei. Qual seria essas profecias na boca desses homens? Veja aí o versículo 21. E eles foram avisar Saul. Saul, nós não conseguimos pegar o rapaz. E Saul enviou mais 2 vezes os mensageiros. E esses mensageiros também profetizaram. Então Davi ganhou 60 profetas que os inimigos foram e não conseguiram pegar exatamente Saul. Imagine esses mensageiros agora diante de Saul. Saul, não me chame mais de cavaleiro. Eu agora já tenho fama de profeta. Se até o Saul também teve a fama de profeta, embora não fosse profeta, por quê? Porque Saul, ao enviar a última terça, ou seja, são 3 grupos de 20 pessoas. Quando Saul enviou a última parte do último grupo, que são de 20 pessoas, eles voltaram e Saul disse: vocês são muito mole, vocês não conseguiram pegar o menino, eu vou sozinho e vou arrastar esse menino. E a Bíblia diz que quando Saul foi na sua cavalgadura, certo? Montado, e de repente, quando ele, antes de chegar na escola dos profetas, o Espírito de Deus já pegou Saul na cavalaria, antes de chegar lá. Mas quando ele chega lá, ele havia recebido a notícia de que Samuel estava nesta escola. Então, percebe-se que Saul achou esses homens frouxos, porque eles não conseguiram. Eles invadiram a escola, mas eles voltaram para Saul. Mas Saul, vendo que ninguém desses 60 homens conseguiu levar Davi, Saul disse: eu vou e vou trazer sozinho, arrastado para cá. Então veja aí, capítulo 19, 1 Samuel, versículo 22. Saul foi a Ramá, onde estão Samuel e Davi? Saul pergunta: onde está Samuel e Davi? Por que ele pergunta primeiro por Samuel e depois por Davi, conforme o texto? Qual é o mistério? E não por Davi, para depois perguntar por Samuel. Veja o mistério. Quando Saul chegou lá, ele não sabia que Samuel estava lá dentro. O que aconteceu é que Saul recebeu aviso no caminho
E quando ele perguntou primeiro para Samuel e depois para Davi, Samuel, com certeza, era o líder espiritual de Davi. E todo inimigo, ele respeita quando você tem um líder que te faz uma cobertura. Então o inimigo pergunta primeiro por seu líder. Onde está o Davi? Então Samuel era como escudo sobre Davi. Quando você tem uma liderança sobre sua cabeça, o inimigo tem que perguntar primeiro por sua liderança. Onde está o teu escudo? Onde está a tua cobertura? Em Davi estava em Samuel. Então, Saul veio procurar onde Davi havia se escondido, mas ele pergunta primeiro por seu líder espiritual. Assim nós somos guardados, segundo a palavra de Deus, que o nosso líder espiritual é Deus, nosso Pai, nosso Criador. E a Bíblia diz que debaixo de suas asas estarás seguro. E quando o inimigo vem, vem de monte. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Então o inimigo não consegue passar pela proteção de Deus, a qual é o nosso líder maior. Então, em Naiote e Ramá, versículo 3, foi o mesmo Espírito de Deus que veio sobre o Saul 2 vezes. Por quê? Porque quando Saul foi ungido, o Espírito de Deus veio sobre ele. Depois, Deus rejeitou. O Espírito de Deus saiu de Saul. Agora o Espírito Santo saiu da escola dos profetas e veio até a cavalaria onde estava Saul e fez Saul profetizar. Então, o que a gente percebe é que os primeiros chegaram em Naiote e entraram na escola do profeta. Mas Saul não. Quem saiu foi o Espírito de Deus da escola dos profetas e pegou Saul no caminho quando ele estava na cavalgadura. Então Saul chegou profetizando já. Quando ele chegou, imagine se nós fôssemos entender como seria essa profecia da boca de Saul. Porque Saul, conforme diz o versículo 24, estava profetizando e despiu das suas vestes. Esse texto é muito forte. Por quê? Porque quando ele tira as suas vestes, ele estava aceitando Davi como rei no seu lugar. Isso é forte. Por quê? Porque é uma forma de entregar o governo. Se o Saul, se a gente entendesse a sua linguagem, ele estava com certeza dizendo: Davi, servo do Deus Altíssimo. Davi, eu estou profetizando que esse reino é teu. Esta roupa te pertence. E, Davi, você é um homem ungido por Deus. E o Espírito de Deus está sobre você. Esta roupa não me pertence mais. Era isso que estava acontecendo. O Espírito de Deus já mostrando de uma forma tão clara que Davi seria o seu sucessor. O que nós observamos é quando nós lemos exatamente o texto de 2 Samuel, capítulo 6, versículo 14. Veja aí. Davi, quando estava saltando diante de Deus, ele vestia um éfode de linho. Veja aí, ó. Este éfode de linho já havia recebido de Abiatar, o sacerdote. E Êxodo, capítulo 15, versículo 20, esse éfode, irmãos, era a vestimenta exclusiva do sacerdote. E só o sacerdote poderia utilizar esse éfode de linho. Então, nós, igual a Davi, não fazemos parte do sacerdócio levítico, mas temos um sacerdote. Temos um sacerdócio, que é o segundo a ordem de Melquisedeque. Então, por que Davi
usava o éfode de linho, já que ele não era sacerdote segundo a ordem levítica. Por que será? Por que isso aconteceu? Se Davi é de uma outra tribo chamada tribo de Judá. O que nós observamos, meus irmãos, é um tempozinho lá atrás, na história de Jerusalém, quando, no tempo de Abraão, houve um homem com as mesmas características de rei e sacerdote. No tempo de Abraão, um homem tinha a característica de rei e sacerdote ao mesmo tempo. Isto na cidade chamada Salém. A antiga Jerusalém, que foi conquistada por Davi e foi colocado o nome de Jerusalém. Então, quando Davi chega aqui na história, Davi, quando recebe o éfode de linho, ele já era rei, mas ele estava reivindicando essa parte aqui, rei e sacerdote, a parte sacerdotal de Deus, porque esta ordem aqui é uma ordem maior, é a ordem de quê? De Melquisedeque. No tempo de Abraão já existia essa ordem. Então, Davi apenas está reivindicando esse sacerdócio superior. Glória a Deus. Então, Davi saiu deste, na verdade, o sacerdócio que Davi estava reivindicando saiu daqui, e não de Levi. Saiu de Melquisedeque, segundo a ordem desde Abraão, desde Adão até Moisés, e vindo por Melquisedeque. O que a gente percebe é o seguinte, lá no tempo atrás, antes de Davi, já havia um homem chamado Melquisedeque, conhecido como grande sacerdote de Deus. Também era rei ao mesmo tempo, isto é, rei e sacerdote. Era uma promessa de Deus, no tempo de Davi, que Davi fosse rei e também recebesse do mesmo profeta Samuel a unção sacerdotal. O que é isto? É que a unção sacerdotal de Deus era uma herança. Que Davi, ao usar o éfode, estava reivindicando o sacerdócio de Melquisedeque. Isto é, ser um adorador livre, entrar louvando ao Senhor com harpa, que não havia isto no tempo de Moisés. O que nós observamos é que Davi, sendo da tribo de Judá, essa parte da tribo de Judá era parte da tribo real. E sendo Davi rei, ele sim, com certeza, poderia reivindicar o sacerdócio de Melquisedeque, que é superior ao sacerdócio levítico. Então o éfode veio a Davi como presente de Abiatar. Deus aceitou Davi nesta ordem sacerdotal superior. Davi recebeu a alegria e a graça de Deus, porque haveria um novo tempo, apenas estava começando. Davi, ele vai conduzir a arca, ele vai fazer mudanças desde a saída da arca. Ele vai se lembrar de tudo que aprendeu na escola dos profetas, onde foi um tempo em que Davi, quando fugia de Saul, aprendeu com Samuel. Então Davi, ele tem apoio de Deus por meio da sua palavra, tudo que ele havia recebido de Samuel. Então, ao vestir-se como sacerdote, naqueles instantes, ele já era rei e sacerdote. E não foi rejeitado por Deus, apenas ele estava reivindicando a ordem superior, a mesma que lá atrás estava na vida de Abraão por meio de Melquisedeque. O que nós podemos observar que Abiatar deveria ser eternamente grato a Davi, porque Abiatar se salvou porque estava junto de Davi. Porque Davi, conforme a lição que vai falar sobre o exílio de Davi,
continuando a aula do YouTube, ele vai para Keila, que quer dizer portões. Porque Abiatar era o sacerdote que veio com a estola sacerdotal em suas mãos para encontrar com Davi. Então, esta estola sacerdotal incluía o éfode, que era uma caixa de recebimento de 2 pedras, de Urim e Tumim, ok? Aonde se encaixava estes 2 elementos sacerdotal. Enquanto Saul pensava em cercar Davi em Keila, por ser uma cidade com portões fechados, o Saul pensou, não, ele não pode escapar dessa vez. Então Saul agora pensou em pegar Davi, porque era uma cidade fechada. Mas Davi tinha do seu lado o sacerdote Abiatar, o profeta Gade. Então, Saul vai apenas usar, como muitos hoje, o nome do Senhor em vão. Ele vai sempre dizer que Deus vai estar trabalhando em prol dele, mas Deus não estará, não. Deus não estará mais com Saul. Então Davi passou a ser um chefe e de 400 passou a ter 600 homens. Porque Davi, ele sairá de Keila quando Saul está perseguindo. Então, quando Saul estava na direção de Deus lá atrás, Deus fazia com que as jumentas fossem achadas e entregue a seu pai. Mas agora Saul, sem a direção de Deus, não achará Davi jamais. Davi já estava no deserto de Zif. Vejam a trajetória, irmãos. O exílio é muita história. Então Davi estava no deserto de Zif, em Oreza, significa florestal, um bosque. Então Jonatas, ele já sabe que a sua posição no reino é de Davi, até Saul também sabia disto. O que é que vai acontecer? Jonatas vai dizer para Davi, lá na frente, eu serei o segundo depois de ti. Isto é o primeiro amor. O primeiro amor não toma os primeiros assentos. Ele sempre vai dizer, vai tu primeiro. O primeiro amor, glória a Deus, sempre será o segundo. Jesus chegou como o segundo Adão. Quando ele chegou, primeiro veio João Batista. O primeiro amor sempre será o segundo, porque ele compraz em deixar o primeiro ir. O que é isto? Os zifeus, na história, eram muito falsos. Porque quando Davi estava se refugiando no deserto de Zif, esses zifeus eram muito falsos, igual a Doeg. Esse Doeg vai tentar delatar a Davi nas serras de Aquilá, que quer dizer escuro, à direita de Gesimon, que é um deserto. Então esses zifeus, eles foram decepcionados, pois Davi já estava no deserto de Maom, que quer dizer habitação, com seus homens, e mais perseguição de Saul. Saul não deixava Davi quieto. Então, quando Davi estava sem saída em uma montanha, Saul de um lado e Davi de outro lado da montanha, o que é que vai acontecer? Deus vai intervir, Deus vai trabalhar por Davi. Quando o inimigo acha que vai pegar a Davi, Deus já tem um plano para despistar o inimigo. Qual é o plano? Deus vai mandar um mensageiro vindo até Saul dizendo o seguinte, porque Saul vai pegar Davi. Não tem como escapar, mas Deus dá o escape. A Bíblia diz que poderoso é o nosso Deus, que ele não vos deixará ser tentado acima das vossas forças. Antes, com a tentação, ele dará o escape para que possais suportar. Então o escape veio através de um mensageiro dizendo, Saul, os filisteus entraram e saquearam a terra. E Saul sai depressa e o Davizinho escapa. Glória a Deus. Saul deixa de perseguir Davi para ir lutar
contra os filisteus. Então Davi foge mais uma vez e vai viver no lugar chamado En-Gedi, que significa fonte do cabrito, onde havia muitas cabras selvagens. De acordo com 1 Samuel, capítulo 24, Saul volta a perseguir novamente a Davi. Depois de Saul vir da luta dos filisteus, então mais uma perseguição. Saul entra na caverna para fazer suas necessidades. Chegou a hora. O inimigo caiu na sua própria cilada. E Deus vai estar sempre com Davi. E Davi já estava lá na parte interna da caverna, quando o Saul entrou. O que foi que aconteceu? Os homens de Davi anunciaram que Saul estava ali. Quando Davi se aproximou, que o Saul estava fazendo as suas necessidades fisiológicas e estava nu, em um outro local estava o manto. Então Davi corta um pedaço da orla do manto, certo? Da sua parte, que é chamado barra, a parte de baixo do manto de Saul. E isso significa o quê? Davi estava dizendo: o poder permanece comigo. Isto é, com Davi. Então Saul havia deixado o manto à parte, pois ele estava fazendo as suas necessidades fisiológicas. Então o coração de Davi, após este ato de cortar o manto, ele pensa: não posso matar este homem. E não vou deixar os meus homens matar Saul, porque Saul é ungido do Senhor. Então Davi não permite que os homens matem a Saul. O coração de Davi é segundo o coração de Deus. Ele não sabe guardar mágoa. O poder de perdoar é melhor que a escravidão que nós podemos expor os nossos ofensores. Porque o poder do perdão é maior do que a escravidão dos nossos inimigos. O que nós observamos é que os homens de Davi eram tipo dos instintos humanos que podem ser controlados pelo poder da palavra. Isto é, os homens não mataram a Saul porque Davi não deixou o poder da palavra. Então Davi saiu da caverna depois que Saul saiu. E depois lá fora ele mostrou o pedaço e disse para ele que Deus o havia entregado na sua mão, mas mesmo assim não o mataria. Então o pedaço do manto tornou um instrumento de reconciliação, por incrível que pareça. Hoje, muitos irmãos, hoje em dia, tiram os pedaços dos mantos dos outros dos seus irmãos, a fim de fazer irmão contra irmão. Davi não, cortou o pedaço do manto para mostrar uma reconciliação de que ele não guardava rancor e nem mágoa de Saul. E que Saul ainda continuava sendo seu senhor. E o Davi o reverenciava, como diz o texto. Então, muitos hoje em dia estão cortando os pedaços das mantas, das roupas dos seus irmãos, só para lançar irmão contra irmão. Mas veja, enquanto Saul estava normal, sem o espírito maligno o atormentar, Saul reconhecia que Davi era homem de Deus, ungido de Deus. Mas quando o espírito oprimia exatamente a Saul, era exatamente o momento que ele perseguia Davi. Então, nesta reconciliação, Davi exorta Saul. Reverencia como rei e como seu senhor. Saul reconhece a Davi e diz: sei que tu és mais justo do que eu. Lembra da história lá de Tamar? Exatamente. E Tamar com Judá? Judá reconheceu que Tamar era mais justa do que ele. Veja a mesma expressão. 1 Samuel capítulo 24, versículo 20,
Saul reconhece que Davi reinarás sobre Israel. Davi jurou pela família de Saul e cada um seguiu pelo seu próprio caminho. Esta história, ela é mais longa, porque ainda continuará falando de Davi e a história relacionada a Abigail.